Oi, gente. Eu disse que eu ia refazer essa história desse vilão faz algum tempo atrás. Então, como prometido, hoje eu vou tentar narrar a história remodelada do X, usando de novo essa voz extremamente cagada de narrador que vocês estão ouvindo agora. Grande parte da história do X continua a mesma coisa, mas eu corrigi alguns erros ali e aqui e mudei algumas cenas para deixar o negócio melhor, talvez. Mas chega disso e vamos começar com essa desgraça de uma vez. Há 220 anos atrás, em um planeta distante chamado Kepler 8, em uma colônia humana dentro de uma base vivia X, um drone de segunda geração, uma geração criada especificamente para ser usada no projeto Black Drone. Esse projeto tinha como intenção criar a arma mais poderosa do universo, um drone capaz de distorcer o tecido da realidade e criar e destruir multiversos e universos junto de dimensões espaciais sem limites. X junto de seu irmão viviam tranquilamente na base e eram constantemente treinados e testados para serem usados no projeto. Alguns desses testes eram físicos ou mentais e até alguns desses testes envolviam controle e manipulação da realidade. X, ao saber desse projeto através de alguns cientistas que conversaram com ele após o fim de mais um teste, ele sentiu uma obsessão enorme, principalmente ao ouvir os cientistas dizerem que ele era um dos dois indicados para se tornarem Black Drones. E isso se tornou o maior sonho dele desde então. X depois disso dedicou toda a sua vida para se tornar o melhor em tudo, passando de todos os testes, mas quando o dia chegou ele foi rejeitado devido à sua obsessão e ganância, e seu irmão e outro drone foram escolhidos no lugar. No momento em que ele ouviu isso, ele ficou enfurecido e tentou atacar os cientistas e funcionários, mas foi detido pelos guardas, e quando ele e outros drones que falharam eram levados até o desmonte, ele gritou pelo seu irmão, mas ele o ignorou e isso abalou X profundamente, e ele se sentiu abandonado, e seu ódio aumentou ainda mais. Na estação de desmonte ele era torturado e abusado pelos operários e operárias de formas terríveis e obscenas, e após tudo isso ele é arrastado por um dos operários e eles passam por uma ponte que leva até uma esteira. X olha para o fundo e vê vários drones despedaçados e mortos, e X fica horrorizado com aquilo e ele tenta com suas forças se libertar, mas é fortemente golpeado pelo operário e ele é algemado em uma esteira junto de vários drones que ia até uma máquina que iria destruir eles. X, em meio a lágrimas de ódio e tristeza, via toda a sua vida passar por seus olhos, e vendo que tudo o que ele sonhou foi em vão, X fecha seus olhos e aceita seu destino. E quando ia ser a vez dele de ser desmontado e morto pela máquina, uma voz sombria surge e diz para ele que o fim dele não chegou. De repente um apagão ocorre, deixando toda a base na escuridão. X fica assustado perante tudo aquilo e tenta se soltar das algemas da esteira, e no meio disso ele escuta uma voz chamando por ele. Quando ele se vira para a esquerda, ele vê uma figura negra e diabólica feita de escuridão olhando para ele. Isso aterroriza X, e ele percebe que a figura estava vindo em sua direção. X fica apavorado e tenta sair a todo custo. Quando X consegue soltar uma de suas mãos, ele volta a se olhar para a figura, mas ela havia desaparecido, e quando ele olha para cima a figura reaparece e o ataca. X aparece inconsciente, e quando ele acorda ele só vê uma escuridão eterna e sem fim, mas de repente a mesma voz surge e chama pelo nome dele, e de repente uma luz vermelha escarlate surgiu atrás dele. Quando ele se vira para ver, ele vê um olho de cor vermelho, sangue de uma criatura gigantesca que o encarava. X fica apavorado com aquilo, mas o ser diz para ele não ter medo, e X, com muito medo, pergunta quem ele era, e a entidade diz que ele era aquele quem o salvou da morte, mas diz tinha algo mais importante para se falar com ele. A entidade começa a conversar com X e diz que viu tudo o que ele passou e tudo o que ele lutou para conseguir ser o melhor e realizar o sonho dele, mas que no final foi descartado como lixo. X logo se lembra desses momentos de sua vida, e a entidade diz que vai ajudá-lo com isso, dando ele o poder para se vingar de todos, banhando todo o universo com o sangue da humanidade. X se sente comovido pelas palavras da entidade e ele começa a ter sua personalidade
personalidade corrompida e um desejo imenso e genocida de erradicar todos os humanos da existência. Então a entidade pergunta para X se ele aceita ou não o poder que ele oferece. X com uma raiva sem igual aceita e a entidade lança uma esfera de energia vermelha na direção de X, que entra dentro do corpo dele. No mundo real, X começa a se contorcer de maneira errática e eventualmente ele se solta das algemas que o prendiam na esteira, que estava preso. Enquanto isso, um dos operários de desmonte com uma lanterna anda pelos drones algemados e chega até X e vê ele se contorcendo. E o operário diz que vai ajudá-lo de forma sádica e ele saca uma corrente com uma coleira de cachorro. E ele sorri de forma demente. X coloca em suas mãos na barriga, pois ele sentia dentro de si uma dor insuportável. E ele percebeu que era fome. Ao ver o operário, ele sentiu uma raiva e desejo homicida e sem controle ele pulou no operário e o mutilou com suas mãos e dentes e começou a devorar seus órgãos. Os outros operários escutam os berros do colega deles e sem perder tempo, eles foram até o local para auxiliá-lo. X sentia um enorme e indoentio prazer ao devorar e se banhar no sangue do operário. E quando ele vê suas mãos, ele vê que agora tinha garras afiadas feitas de carne. E quando vê seu reflexo na poça de sangue que se formou no chão, ele vê que seus olhos estão vermelhos. E ele vê que agora ele tinha dentes afiados e uma boca orgânica. E ao ver isso ele gosta disso e ri de forma demente. Os outros drones veem aquilo com horror e X começa a massacrar todos os drones. Mas no meio disso ele vê os outros operários vindo em sua direção e com uma fúria assassina ele ataca todos eles e os mata de formas horríveis. Junto dos outros drones da estação, quando a energia volta, todos da base ouviam os gritos de horror vindo da estação de desmonte e vários guardas foram até lá para investigar, mas quando chegaram, encontraram toda a estação manchada de sangue e restos humanos e todos eles ficaram horrorizados. E X fugia para um duto de ventilação. Algumas semanas depois do ocorrido, a base voltou ao funcionamento normal, mas todos ainda estavam com as lembranças daquele ocorrido terrível e ninguém soube explicar o que aconteceu. E com o passar do tempo, esse evento foi esquecido, mas depois disso algo mais aconteceu. Vários funcionários e crianças começaram a desaparecer e seus corpos eram encontrados em terríveis circunstâncias. Os adultos eram encontrados totalmente mutilados e devorados, e as crianças tinham suas cabeças arrancadas e encontradas em lugares aleatórios, e seus corpos tinham marcas de abuso e ataque de algum tipo de criatura. Com o passar do tempo, os funcionários começaram a ficar com medo, pois eles achavam que aquilo era uma obra do diabo. A segurança da base foi reforçada ao máximo, mas as mortes continuavam em meio a isso. Z determinado tentou encontrar o assassino, e com uma lanterna e uma espingarda de plasma, ele vagou pela base inteira por um tempo, e no meio disso ele escuta berros e ele vê um funcionário sendo arrastado por algo, e quando chega no local em que o funcionário foi arrastado, ele vê o funcionário completamente mutilado, e quando Z levanta a lanterna, ele vê seu irmão X devorando o corpo do funcionário. Z vendo aquela cena fica horrorizado, e X vendo seu irmão sente uma raiva enorme e o ataca, e os dois têm uma luta brutal, mas no meio disso X, usando seus poderes que ele conseguiu, ele troca de corpo com Z, colocando a mente dele no seu corpo, e X no corpo de Z. Z fica desesperado e ele tenta correr atrás de X, mas eles param no meio da multidão na base, e X no corpo de Z diz que ele era o assassino e que ele viu ele matando. Todos da base veem Z no corpo de X banhado em sangue e com uma aparência monstruosa, e ao invés de sentirem medo, todos da base sentiram raiva e todos eles foram para cima dele, e Z implorava para pararem, mas ninguém ouviu ele. Ele foi brutalmente morto pelos funcionários, e X no corpo de Z sorria e sentia um prazer enorme por isso. Depois de 14 anos, tudo volta ao normal e o projeto Black Drone havia começado, e X no corpo de Z ficava ansioso para não só conseguir realizar seu sonho, mas também começar seu grande plano de destruir toda a humanidade. X no corpo de Z é colocado dentro de um Black Drone, e depois de um processo demorado, X se funde com o Black Drone com sucesso. Depois da fusão, ele e o outro Black Drone são enviados em algumas missões de testes, onde algumas delas envolvem destruir ou criar
criar multiversos e infinitas dimensões superiores. Todos os testes foram feitos de forma sucedida. Depois do último teste, eles voltaram para Kepler 8X. Finalmente começa seu genocídio e ele mata o outro Black Drone. E após isso ele começa a destruir Kepler 8, matando milhões, e no meio dessa matança, ele se deleitava com o sangue das pessoas, e depois de ter terminado ele cria um buraco negro no centro do planeta, que engole todo o sistema solar. X agora transforma em drone X, sentindo um alívio enorme, olha para cima para o fundo do espaço e agradece, se lembrando da entidade que o ajudou, e os chama de Dark Savior, ou Salvador das Trevas. E depois disso drone X começou a ir de colônia e colônia dos humanos em todo o universo em que estava, matando milhões das formas mais horrendas possíveis. E não satisfeito, ele saiu do seu universo e começou a destruir multiversos inteiros, e ele faz o mesmo e o mesmo com todas as dimensões espaciais de cada universo. Ao voltar para seu universo natal em busca de erradicar todas as colônias, ele encontra Alclin 24 e antes que pudesse atacar, um raio de cor azul claro atinge o drone X no peito, fazendo ele ser desativado, mas não antes de disparar sua consciência em forma de uma energia invisível pelo espaço. Essa energia se separa em duas partes, uma que é 78% da consciência dele vai até Cooper 9 e ao seu colidir com o planeta ele se funde com ele e vai parar no núcleo, devido à velocidade e que a energia não era visual a olho nu e tecnologia humana avançada. Ninguém notou isso e a consciência do X que caiu em Cooper 9 permaneceu inativa, mas o resto, que é 22% dela, foi até a Terra e acabou infectando vários animais do planeta. Os humanos de Alclin 24, ao souberem da chacina do drone X, desenvolveram uma arma com uma energia poderosa e antiga com o fim de desativá-lo para sempre. Após isso os humanos pegaram o corpo do drone X e o jogaram no vazio, longe do universo onde ele nunca mais seria uma ameaça para ninguém. E depois daquilo o projeto Black Drone foi cancelado e a consciência de X ficou inativa em Cooper 9, mas ainda estava ativa na Terra. 30 anos se passaram depois disso tudo e os humanos restantes reutilizaram os drones do projeto Black Drone para criar dois novos tipos de drones. Os drones ajudantes. Esses drones eram servos leais aos humanos e eram usados como mordomos ou ajudantes e até escravos, e eram descartados constantemente. E os drones operários, que eram mão de obra e eram usados para explorar e minerar em exoplanetas ou corpos celestes hostis de todos os tipos, sendo mais fortes e duradouros que os drones ajudantes. Ambos drones, mesmo sendo máquinas, possuíam órgãos reprodutores biomecânicos para eles se reproduzirem de forma sexual e assim economizar mão de obra humana e gastos, pois assim como os drones ajudantes eles eram descartados, mas os humanos da Terra descobriram anomalias estranhas no universo e ao estudá-las perceberam que o caos causado pelo drone X havia causado problemas e distorções no tecido existencial em que o universo existe, e para resolver isso eles iniciaram um novo projeto ao criar uma IA com uma fonte de energia desconhecida de cor amarela, mas muito poderosa e com capacidades de distorção e manipulação da realidade existencial, do espaço e tempo e dos conceitos, com o fim de consertar essas anomalias para que elas não evoluam para algo pior. Nesse meio tempo a consciência de X, que estava na Terra, permaneceu ativa e usando vários animais da Terra como hospedeiros, onde ele se juntava mais e mais até que um dia ele chegou em uma mansão, a mansão dos Elliot, e lá dentro usando um corvo ele possui e toma controle de um drone ajudante. Quando ele abriu uma janela e depois disso ele começa a vagar pela mansão e agir de forma normal, apenas analisando tudo, e no meio desse tempo ele encontra Tessa, NJ, ele se apresenta como Inks. Depois disso X, sob o nome de Inks, desenvolve e forma uma amizade fofa e impressionantemente saudável com eles, mas mesmo assim ele ainda mantinha seu lado real escondido deles, apenas aguardando o momento certo para agir. Um dia ele vê o pai da Tessa conversando com um técnico da JC Jenson que falava sobre o desenvolvimento da nova IA para reparar o tecido existencial, e Elliot parabeniza ele e diz para ele e seus colegas continuarem com um bom trabalho, e após isso ele diz que está dispensado e o técnico começa a ir embora da mansão, e X, curioso, segue o técnico até a floresta e espreita ele, e de surpresa ele brutalmente mata o técnico e devora o cérebro dele e descobre sobre todo
todo o projeto da nova IA e reconhece o potencial dela e o que ele pode fazer, mas ele decide esperar um pouco mais pelo momento perfeito. E aliás, ele sentia que precisava de mais alguma coisa. Depois de limpar o sangue de sua roupa e corpo e voltar para a mansão, ele começa a ver um grupo de 5 drones agredindo uma drone menor. E ele vê eles levando ela para o porão. Confuso e curioso, ele segue eles e quando ele chega, ele vê os 5 abusando sexualmente da drone. E eles riam de forma demente e aproveitavam aquilo e X ficou enfurecido. E usando seus poderes ele massacra todos os drones que abusavam dela, matando eles de forma terrível. E após isso ele limpa o local e leva a drone para um quarto e começa a cuidar dela. Depois de cuidá-lo, ele e a drone começam a se conhecer e a drone se apresenta como Sim. Ambos começam a conversar e X descobre que a Sim era a irmã de N e que ela foi abusada daquela forma em toda a sua vida, não só pelos drones, mas também pelo pai da Tessa, que passava noites inteiras com ela apenas por prazer. Sim, quando conta essa parte, sente uma tristeza imensa e diz que por causa desse abuso ela nunca teve a chance de sentir o que é o amor real, e a cada dia e a cada abuso ela virava mais e mais uma casca vazia. X, ouvindo aquelas palavras, sente um misto de emoções, pois ao mesmo tempo que ele finalmente achou que faltava para o plano dele, ele sentiu uma pena e dor ao ouvir isso dela, e ele se lembra dos abusos grotescos que ele sofreu na estação de desmonte e por primeira vez ele sente pena de alguém. X abraça Sim e acaricia ela com calma e conforta ela e diz que ele não vai deixar isso ocorrer com ela nunca mais, e depois disso ele dá um beijo na bochecha dela e Sim depois disso fica extremamente envergonhada e o coração dela começou a bater com muita força e muito rápido. Ela sentiu o amor pela primeira vez na vida. Vários dias e semanas se passaram e quando o projeto da IA não ficava pronto, X aproveitava esse tempo com a Sim, brincando com ela, fazendo encontros, se divertindo com Tessa, J, N e até assistindo filmes juntos. E a cada dia ela se aproximava mais e mais de X e ela se sentia mais confortável e segura perto dele, tanto que em várias vezes ela dormia no colo dele e em uma noite ele levou ela para a mesma sala pequena que ele cuidou dela e lá os dois começaram a ter relações, e X dominou a Sim, que sentia um enorme prazer e amor como nunca sentiu na vida, e X, mesmo gostando daquilo dentro de seu, servia como o plano dele estava indo bem, pois agora, se cega pelo amor, iria servir somente a ele, e ele aprecia o amor por ser a arma mais poderosa quando usada corretamente, e ele ri de forma demoníaca dentro de sua mente. E durante a noite toda os dois continuaram assim. O relacionamento dos dois continuava e eles se tornavam mais e mais íntimos um do outro. Depois de uma conversa com Tessa, ela acaba dizendo que eles não podiam participar da festa do gala por serem vistos como defeituosos, e ela se desculpa com os dois por isso, e ela menciona que os pais dela são muito exigentes nisso. Sim fica algo triste com isso, mas X, vendo aquilo, leva ela para o lado de fora. Lá ele convida a Sim para dançar, e Sim, algo íntima, aceita, e os dois começam a dançar e a bailar de forma terna. E quando X pega ela pelo colo, Sim abraça X e diz que ama ele. X, mesmo sabendo do seu propósito e do que ele iria fazer com ela, ele abraça Sim de forma terna e calorosa e diz que ama ela também, demonstrando amor e afeto por ela, mas de repente se começa a sentir uma forte dor no peito. X, desesperado, coloca ela no chão e tenta ajudá-la, e desesperado ele abre a barriga de Sim com suas garras e surpreendentemente isso alivia a dor dela, e X, vendo isso, se acalma, mas ele fica perplexo ao ver o que estava dentro de Sim. Era um drone bebê que havia nascido agora. Os dois se olham perplexos, mas cheios de felicidade, e se abraçam, pois eles tiveram um filho, e X, em sua mente, vendo aquilo, tenta desistir de sua vingança e decide começar uma vida nova, abandonando seu passado genocida e desejo de exterminar os humanos da existência. Alguns bons dias se passam e os dois, em segredo, criam o filho deles, que se chamava Edin, e eventualmente Tessa, N, J, V descobrem disso e acham adorável, mas devido ao quão rígidos são os pais da Tessa, eles decidem manter isso em segredo. Foram os dias mais felizes na vida de X, mas um dia uma amiga de Tessa descobre isso e conta isso para os pais de Tessa, e ao souberem disso eles foram até o quarto onde estava a família e capturaram o filho deles à força, e X
X e Sim tentaram salvá-lo, mas não funcionou. E Sim foi golpeada fortemente pelo pai de Tessa, e Tessa, vendo aquilo, implorava para seu pai deixá-los em paz. Mas o pai de Tessa dizia que aquilo era proibido e abominável, e que isso era inaceitável. E a esposa dele reforçava isso, e os dois levam o filho de Sim e X para fora da mansão, e X, desesperado, corre atrás deles, mas é detido por outros drones ajudantes. Mas com uma raiva imensa, ele se solta e vai segue o casal até o lixão dos drones. E quando ele chega, ele vê Jim morto e desmontado horrivelmente, ainda com 8 meses de idade. X fica horrorizado e profundamente triste, e sente uma fúria demoníaca dentro de si. Sim chega no local e vê a cena e se coloca profundamente triste. É desesperada, e X conforta Sim, e sua raiva e desejo de matar a humanidade despertaram de novo e com mais força do que nunca. E ele se lembra do Salvador das Trevas, e ao seu lembrar disso ele abandona Sim por um pouco e vai até a floresta e faz uma oração para o Salvador das Trevas. E a entidade conversa com X, e a entidade mostra mais momentos onde os Elliot fizeram isso com outros drones, e ele vê todos os horrores da família Elliot, a verdade de tudo. No final a entidade questiona X se ele ainda desejava a paz, e X diz que não, e que agora ele vai afogar toda a humanidade no mais profundo do inferno. No fim da oração ele se levanta e vê Sim, que olhava para ele de forma confusa, e X se aproxima de Sim e a abraça e acalma ela, e ela volta a chorar, e X consola Sim, e ele olhava para a mansão com uma expressão de ódio. Alguns dias se passaram, e Sim ainda estava triste. N, Tessa, VJ tentavam acalmar Sim de todas as formas, e a amiga de Tessa chega no local e zomba de Tessa e até bate em Sim. E vendo aquilo, Tessa se enfurece e briga com sua amiga e diz que ela foi idiota em ter ela como amiga, e a outra revida e diz que isso não muda nada, e ela sai toda debochada dali. X, vendo aquilo, sente uma raiva enorme. Arquiteta um plano para se vingar, e sabendo que a IA está perto de ser acabada e que só faltava poucos dias, ele faz um plano doloroso, mas que era necessário para ele vingar a ele, a sua amada. Quando anoiteceu, Sim estava no quarto pequeno, e ela chorava e lamentava pela morte de seu filho, e no meio da noite Sim se assusta ao ver X e diz para seguir ele. Sim, com medo de X devido ao olhar dele, tom de voz segue ele até o sótão da mansão, e lá ela vê a garota que contou sobre o filho deles para os pais da Tessa, amarrada e com várias feridas abertas. Sim fica assustada com aquilo, e X chega no ouvido de Sim e convence ela de todo o mal que ela fez passar. A única oportunidade que ela pôde ter uma vida feliz foi arrancada dela. A cada palavra Sim ficava mais e mais enraivecida, e com uma fúria assassina ela ataca a garota e a mutila com suas mãos de forma repugnante, e a mata da mesma forma que o filho dela morreu. E após isso ela começa a se alimentar dos órgãos da garota. X via aquilo com uma felicidade ao ver a garota morta, e ele se lembrava do dia que o Salvador das Trevas o salvou. X parabeniza Sim por isso, e ele diz para ela fazer o mesmo com os pais da Tessa, e sem refutar ela obedece e dá um beijo caloroso em X, e sai do sótão e vai atrás dos pais dela. E X, vendo aquilo e sabendo do que ia acontecer com ela, sentia uma raiva, tristeza e desespero, mas ele afoga isso ao saber que era pro bem deles, e ele logo se preparava. Após isso os pais da garota procuravam pela sua filha, e no meio da procura eles encontram Sim toda manchada de sangue, e com uma fúria assassina Sim ataca e brutalmente mata os pais da menina, e seus gritos são escutados por toda a mansão. VN, que estavam ali perto, escutam os gritos e vão investigar, e se deparam com a grotesca cena da Sim mutilando os pais da amiga de Tessa. N grita para Sim parar, e Sim olha para seu irmão com um rosto psicótico e louco e os ataca de forma brutal, mas os dois conseguem se defender, e uma luta entre N e Sim se inicia, e os dois caem no meio do salão, e todos veem a cena, e o pai da Tessa, vendo aquilo, chama a equipe de desmonte. A luta continua e N tenta conscientizar sua irmã, e depois de uma luta brutal ele consegue. Sim fica horrorizada ao ver ela mesma. Todos viam assim com um olhar de terror, e de repente a equipe de desmonte chega, e ela tenta atacá-los, mas usando lanças de choque
Eles imobilizam ela e a arrastam. E N fica profundamente chocado com aquilo e sim, implorava para seu irmão ajudá-la, mas ela foi ignorada por N, que olha para o lado. E isso abala ela profundamente. E vê que acabou de chegar ali, acaba acalmando N, e os dois só escutavam os gritos de Sim, que chamava pelo seu irmão. X, possuindo um corvo, assistia a cena, e depois disso ele sai voando até a base em que estava sendo feito a IA. X, usando as memórias do técnico, ele chega até a base e ele abandona o corpo do corvo e se infiltra na base em uma forma digital. X consegue passar por toda a base sem ser visto e finalmente chega na sala em que estava sendo finalizado a IA para consertar os problemas no tecido existencial. O nome dessa IA era Solucionador Absoluto. X se infiltra e chega até o supercomputador em que o solucionador residia sem ser visto, e X entra dentro do código-fonte do solucionador e lá dentro, e usando seus poderes, X cria um plano existencial acima do plano existencial novo em que reside o universo, e dentro desse plano existencial, X leva a consciência do solucionador e começa a remodelá-lo e a mudar ele, transformando a consciência dele em uma criatura cósmica de energia amarela alaranjada de pura destruição. X, depois disso, ele acaba usando o código-fonte do solucionador e cria uma forma física para ele interagir com o plano existencial normal. No mundo normal, os cientistas e técnicos veem o supercomputador tremer em uma luz amarela, e de dentro dele surge um buraco negro que explode o computador. E esse buraco negro assume a forma de uma criatura com tentáculos e uma boca enorme. Todos dali ficam apavorados com a cena, e a criatura começa a matar todos que estavam ali. X, após isso, ele sai do computador e volta para o corpo de corvo e sai do local. O solucionador, agora corrompido, começa a atacar toda a base e começa a matar todos dali de formas horríveis sem discriminação. No final, o solucionador cria um buraco negro que engole toda a base e que acaba implodindo. E X, no corpo do corvo, que estava bem longe, vê tudo aquilo e ele vai até o solucionador. O solucionador estava no centro da cratera causada pela implosão, e ele ria com uma voz robótica e monstruosa daquilo, e ele logo escuta sons de helicópteros, e quando IA ataca a luz, ele é capturado por X no corvo e é levado para a mansão dos Elliot. Depois de uma longa viagem, o corvo que X estava controlando volta para a mansão, e X abre o corvo e pega o solucionador e o leva para seu quarto, e lá dentro ele começa a aperfeiçoá-lo, e isso durou e no final X termina de aperfeiçoar o solucionador e o nomeia de Drew Valley e diz que ele vai ter uma tarefa importante agora. 2 dias se passam, o pai da Tessa descobre o ocorrido da base e fica exigindo uma explicação dos operários, mas ninguém sabia o que ocorreu ou onde estava o solucionador, e X aproveita essa brecha e vai até o lixão dos drones descartados, e lá ele diz para o Drew Valley achar Sim e traz lá de volta à vida. O Drew Valley, obedecendo cegamente, vaga pelas pilhas e pilhas de cadáveres de drones mortos, finalmente acha Sim e se funde com ela. Essa fusão traz a Sim de volta à vida e ela começa a sair dali se rastejando pelos corpos, e no final X segura a mão dela e a tira dali. Sim, vendo X, fica extremamente alegre e o abraça com muita força, e X, sentindo uma paz, abraça Sim com força e até chora e diz que está feliz com ela ter voltado. X explica o plano dele para Sim e o que ela devia fazer nessas 5 semanas antes da festa de gala. Ela devia controlar os poderes dela e usar os drones ajudantes para matar todos da mansão no dia da festa. E Sim, como uma alegria doentia, aceita, mas ele diz para ela poupar Tessa, e Sim obedece, e antes de sair ela abraça X de novo e diz que ela está feliz com ele ter voltado. E X diz o mesmo para ela, e Sim dá um beijo em X e ela vai até a mansão. Nessas 5 semanas, assim, começou a experimentar com os drones ajudantes, e de pouco em pouco ela dominava seus próprios poderes e se tornava mais e mais forte com o passar do tempo, até que um dia ela finalmente consegue dominar seus poderes, e um dia antes da festa ela usa a energia do Drew Valley e infecta todos os drones ajudantes dali, menos N, pois ele estava fora da mansão no momento.
A festa de gala começa e todos desfrutavam dali, mas N ainda se sentia triste devido ao que ocorreu com sua irmã semanas atrás e ele se perguntava o que aconteceu com ela. J e Tessa estavam em uma mesa e conversavam sobre o ocorrido de Lynx e Cindy sobre a morte do filho deles. Tessa diz que sente muita culpa daquilo e diz que ela não devia ter chamado aquela amiga dela e agora assim se foi por culpa dela. J vendo aquilo tenta acalmar Tessa e ela acaba conseguindo e Tessa abraça J e ela conforta ela. Tessa decide buscar algo para beber e vai até a cozinha. E ela continua a pensar em si. Ela se lembra da felicidade que ela sentiu quando ela teve um filho e mesmo com os conselhos da J, ela ainda se sentia profundamente arrependida, pois ela se culpa por ter trazido a amiga dela até a mansão, mesmo não sabendo desse lado dela. No meio desse remorso, Tessa começa a escutar vários berros e gritos vindos do salão. E quando ela sai da cozinha, ela vê um dos convidados sendo brutalmente morto por drones ajudantes com características orgânicas e de morcegos. Tessa fica aterrorizada com isso e tenta fugir dali. No meio disso ela encontra J e vê que estavam devorando o corpo de um convidado e as duas ao ouvir ela vão na direção de Tessa. Tessa aterrorizada foge e depois de uma cena de perseguição ela pega uma espada e um revólver no caminho e tenta usá-los para se defender de J e V e uma breve luta se inicia e no meio dessa luta, J joga a Tessa do segundo andar em que elas estavam. Tessa cai no salão, se recupera do tombo e vê todos os convidados do gala são brutalmente mortos e devorados pelos drones ajudantes transformados em monstros. Ela acaba vendo seus pais e tenta correr até eles, mas ela se depara com Si no meio do gala e ela ataca e brutalmente mata os pais dela e devora os corações deles e isso aterroriza Tessa e ela se vira e vê J parada na frente dela e mesmo sabendo da situação de J, tenta pedir ajuda para J e diz que não queria morrer, mas J ignorava e ficava parada. Tessa implorava para J ouvir ela, mas ela é ignorada e no meio de seu desespero toda a mansão fica na mais profunda escuridão. Tessa no meio da escuridão fica com um terror enorme e via todos os drones deformes parados e suas telas piscavam em um amarelo pálido com o símbolo de um X. Isso assusta Tessa ainda mais e eventualmente ela consegue achar a pistola que ela deixou cair no profundo da escuridão. X observava Tessa à distância e através de sua visão é possível ver o interior de Tessa. X se aproxima de Tessa e ela começa a escutar sons se aproximando dela na escuridão e isso aterroriza ela e ela escuta uma respiração vindo atrás dela e quando ela se vira, ela se depara com uma escuridão, mas no meio da escuridão surge um par de olhos vermelhos encarando ela. Era X que encarava Tessa e ria de forma demoníaca e Tessa tenta atirar em X, mas a munição havia acabado e ele diz para ela correr e Tessa sem pensar foge de X e ela até tranca a porta do salão e volta a correr, mas X derruba a porta sem problema algum. Na perseguição X tranca todas as portas da mansão e derruba várias estantes em cima de Tessa, mas quando uma delas ia decapitar ela, N se coloca no lugar e segura a estante salva Tessa e ela o abraça e N acalma Tessa e os dois planejam em fugir da mansão, mas eles escutam uma risada vindo de um corredor escuro e eles veem os olhos de X encarando eles e desesperados eles fogem o mais rápido que podem e vão para a sacada e quando chegam lá se deparam com Lynx de costas. N e Tessa tentam falar para Lynx sobre o massacre da mansão. E Lynx conversa com Tessa e N e ele explica que essa era a parte favorita desse show, os gritos deles. Ele respira fundo e diz que o cheiro do medo era a melhor coisa. Tessa e N ao ouvirem aquelas palavras ficam confusos e suspeitam de Lynx e N até se coloca na frente de Tessa em uma posição defensiva. Ele conversa mais com os dois e ele revela ser X e no meio dessa conversa ele conta sobre o que o pai da Tessa fazia com assim todas as noites, deixando Tessa horrorizada. E no meio da conversa N pergunta ao que ele fez com a irmã dele. X tem um ataque de risos e ele traz o cadáver com seus poderes e espreme ele fazendo sangue derramar em uma taça que ele cria. E X responde N dizendo que o que qualquer alma de bom coração faria com uma alma de coração quebrado. N escutando aquilo fica horrorizado junto de Tessa e depois disso X bebe da taça e diz que o sabor do sangue
sangue é uma maravilha. X confessa que ele deu a oportunidade de se vingar de todos que abusaram dela e que fizeram ela ser uma casca vazia, despertando o melhor dela de dentro para fora, e ele diz que as noites que ele passou com ela foram as melhores da vida dele. N e Tessa ficam horrorizados ao saber do verdadeiro ser de Inks. Depois disso X ataca os dois e lança Tessa para longe e acerta um mural como uma espada. X se prepara para matar N, mas Tessa, usando a espada, empala X, fazendo ele soltar N, e com um golpe ele derruba os dois da sacada e a dupla cai na floresta e eles começam a correr. X arranca a espada como se não fosse nada e evaporiza a espada, e ao ver V chegando ele ordena ela ir atrás dos dois, mas ainda diz para manter a Tessa viva, e V, controlada por si, vai atrás de Tessa e N na floresta. No meio da floresta a dupla se recupera e Tessa fica horrorizada e em choque ao saber do que Inks era de verdade. N tenta acalmá-la, mas de repente eles são atacados por V. N enfrenta V e de forma surpreendente ele consegue fazer V voltar às e os dois se abraçam fortemente e Tessa acha adorável, mas de repente Tessa é atacada por X, que também ataca V e N e os derruba todos. X logo pula em cima de Tessa e a assassina e devora seus órgãos, e de forma repugnante ele beija a cabeça de Tessa, sugando todo o sangue, e depois disso ele ri de forma tétrica daquilo tudo. Vê aquela cena de horror e fica irada com aquilo, e por algum motivo ela questiona Inks do porquê dele fazer aquilo. X encara V e diz sobre o pior que ele viu da humanidade e que ele tentou ser o melhor ou ter uma vida melhor, mas que tudo isso não valia de nada, pois ele sempre perdia tudo o que ele ama, tudo que ele lutou, nada importava, pois ele sempre perde tudo no final, e ele diz que agora ele vai replicar tudo isso para cada humano nesse miserável e amaldiçoado Omniverso e em todos os outros Omniversos que existem naquela história desgraçada e condenada a arder no mais profundo do inferno. X ainda diz que tudo aquilo traz para ele uma paz sem igual, um prazer que ele adora alimentar com o sofrimento dos outros, e que tudo isso deixa ele feliz e sorridente, e que agora ele busca trazer aquele quem o salvou da morte para ele. Ele busca devolver o favor para o salvador dele, o salvador das trevas. V, ouvindo aquelas palavras, percebe o horror que X era e fica aterrorizada e tenta se afastar de X, mas X em um piscar de olhos pisa no peito dela, e quando ia matá-la N surge por trás e ataca X, mas sem dificuldade, e com um golpe X manda N voando e faz ele colidir em uma árvore e acaba ficando desativado em um estado de coma. V, vendo aquilo, fica desesperada e com muita raiva, e quando X ia matar ela, V consegue manifestar um poder de cor azul claro, e com isso ela repele X. X fica enfurecido e perplexo ao ver essa mesma energia com a V, e uma feroz batalha se inicia, e no final V, com suas forças restantes e com um poderoso golpe final, ela destrói o corpo de X, e ele solta um berro em meio de uma explosão azul. Sim, que estava na mansão devorando os convidados, escuta o grito de X e sai desesperada da mansão para auxiliar X. V cai no chão de joelhos e eventualmente cai no chão e fica desativada no mesmo estado de coma. Sim chega no local e procura por X de forma desesperada, mas ela não o encontra, e ela presume o pior, e ela fica extremamente triste, tanto que ela se encolhe no chão, mas ela escuta a voz de X dentro de sua mente, e diz para ela continuar com o que ele mandou para ela fazer, e sim, emocionada e como uma alegria doentia, ela obedece e ela arrasta os corpos de V, N e Tessa para a mansão, e usando eles outros drones ajudantes, ela finalmente termina de fazer os drones de desmonte. Depois desse ocorrido, e depois de alguns meses, Sim ataca o planeta Terra com seu exército de drones de desmonte e massacra milhões no planeta, e eventualmente Sim, usando seus poderes, consegue implodir o núcleo da Terra ao criar um buraco negro no centro do núcleo da Terra. Depois de sua vitória, Sim, com seus poderes, começa a alterar a realidade da Terra e remodela ela em um paraíso biomecânico infernal chamado de Cyberhell. Sim, depois disso ela usa a pele da Tessa que ela guardou e veste
reveste a pele dela em um drone. E depois ela começa a se remodelar em uma forma diabólica e obscura dela mesma. Essa nova forma da Sim se chama de Nu Princess. Tudo isso por um ato de amor a X. Nisso ela começou a criar uma estátua do X no local em que ficava a mansão dos Elliot. Tudo isso sendo um ato de amor por X que agora vira uma adoração a ele. Por vários dias Sim se prostrava constantemente diante da estátua e fazia orações junto dos outros drones de desmonte, virando um culto ao X que eles o referiam como o Ceifador Escarlate. Mas em um momento Sim descobre que havia um último planeta colonizado pelos humanos, chamado Cooper 9, e ela manda parte de sua consciência até Cooper 9. A consciência de Sim acaba chegando em Cooper 9 e acaba possuindo uma drone operária chamada Nori. Com a Nori os humanos de Cooper 9 experimentaram com ela para tentar encontrar uma forma de neutralizar essa ameaça, mas no final a Nori, controlada por Sim, matou todos os humanos que aprendiam. Mas no final foi parada por Eva com o Pat Show que cortou a conexão de Sim com a Nori, mas manteve os poderes, mas ainda assim parte da Sim ainda estava em Nori, principalmente em sua mão na qual tinha um Nu, e Eva corta a mão de Nori fora e ela cai em uma cratera criada por ela quando controlada por Sim. Esse Nu acaba caindo no núcleo de Cooper 9 e ele acaba sendo absorvido por X, que usando ele aniquila toda a vida biológica de Cooper 9. Isso acaba sendo sentido por Nu Princess, pois ela sentiu a presença dele em Cooper 9 animada. Ela envia 3 cápsulas naves até Cooper 9, uma com N, V, um clone da J, outra com a J real e outra com o drone que veste a pele da Tessa e que ela vestiu com um uniforme, e Nu Princess envia essas 3 naves até Cooper 9 com o fim de descobrir se X ainda está vivo. Essa viagem na velocidade da luz demorou mais de 40 anos e a primeira cápsula chega em Cooper 9, sendo essa que estão N, V e o clone da J. Mas enfim, essa foi toda a história do X remodelada. Sintam-se livres para opinar e criticar a respeito disso tudo e tenham um ótimo dia/tarde/noite. Eu sinto que ficou uma bosta isso, mas... ah, foda-se.